Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje vamos fazer análise de um aparelho bem peculiar. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Aqui temos o Umidigi Bison 2, um aparelho para quem é bruto, precisa de um aparelho resistente. Lembrando que o link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas, o qual você pode encontrar este aparelho no seu menor preço. Inclusive, se você utilizar a extensão para navegador ou aplicativo para Android do Cuponomia, você ainda ganha cupons e cashback em mais de 2.000 lojas. Se você utilizar meu link na descrição do vídeo, você ainda começa com R$5 de saldo. Link na descrição. Então vamos começar nosso review pelo seu design. Aqui temos um aparelho literalmente robusto, 12,9 milímetros de espessura com 280 gramas de peso. Realmente não é um aparelho leve, não é um aparelho fino. Ele é feito para ser um aparelho durável e resistente, já que ele tem as proteções IP68, 69K e certificação militar. Basicamente, ele é invulnerável, sendo impermeável à prova de água, poeira, quedas e temperatura, além de umidade. Sobre a sua certificação à prova d'água, 1,5 m por 30 minutos e quedas de até 1,8 metros. A sua construção, vocês podem conferir que ele é literalmente a própria capinha. Não precisa colocar a capinha. Ele vem até escrito aqui choque, prof, que no caso queda, águas, né? É só jogar ele dentro d'água, não precisa se preocupar em fechar nada. Ele está pronto para uso. Agora, é lógico que se você tacar ele no chão, ele vai ficar alguma marquinha, por exemplo, dependendo na sua carcaça. Um ponto bem legal é que a Umidigi já manda uma película já aplicada. Uma coisa que eu achei bem legal sobre o seu design, que ele tem botões dedicados, totalmente configuráveis. Por exemplo, estou embaixo d'água, quero tirar uma foto, é só apertar aqui esse botão, pronto, abriu a câmera. E com ele mesmo você bate a foto. E como eu disse, eles são configuráveis. Por exemplo, eu configurei para 2 toques e ele vai abrir os sensores de temperatura. Aqui tem temperatura de objeto, aonde eu estou aqui agora está um pouco quente. Aqui está os seus sensores. E outra função também que eu configurei foi, se segurar este botão, ele vai abrir o GPS. E aqui do outro lado, um toque, ele vai abrir para filmagem, ou se eu der um toque, ele vai ligar a lanterna. Bem legal essa função, né? Dos botões dedicados. Esse sensor de temperatura é bem legal, só apertar aqui que ele já mede a temperatura. Parece que está um pouco quente aqui em Campo Grande, né? 34 graus na sombra. Imagina no sol. Aqui dentro de casa já está bem mais fresco já. De acordo com o nosso medidor de temperatura, temos aqui 23,6 graus. Acabou de dar uma reduzida com a função frio ativada. Então, como vocês viram, realmente bem legal. E quanto à certificação à prova de água, vou deixar um take também bem legal quando eu joguei ele na piscina. Então, como vocês viram na prática, é realmente bem legal ter um aparelho à prova d'água. Dá para fazer altas fotos debaixo d'água. Em relação à tela do aparelho, é simplesmente uma tela normal, 6,5 polegadas,
resolução HD, uma tela IPS, 60 Hz, não é nenhum grande diferencial, é apenas uma tela ok. Quanto às câmeras do aparelho, ele tem um sensor principal com 48 megapixels, ultra-wide com 16 megapixels e macro com 5 megapixels, e frontal com 24 megapixels de resolução. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar passando na tela para vocês verem. Então, como vocês viram na prática, qual a minha conclusão? Vamos sensor por sensor. O sensor da câmera frontal é nada surpreendente, ele cumpre o seu papel. Porém, em algumas fotos podemos perceber áreas borradas. E em fotos noturnas tivemos resultados bem satisfatórios pela sua categoria. Em relação ao sensor da câmera traseira, o principal, é um sensor básico para os dias atuais. Falta precisão nas cores, até mesmo usando o HDR. Em geral, temos cores lavadas, e em algumas fotos, áreas com borrões, assim como a câmera frontal. E em fotos noturnas, foi a maior surpresa. Tivemos resultados com maior precisão nas cores e um bom nível de granulação. E fotos com sensor ultra-wide, as cores são lavadas, assim como o sensor principal. Ao menos à noite tivemos um resultado satisfatório pela sua categoria. Em relação ao sensor macro, está aqui para constar. Em relação à filmagem do aparelho, olha só essa vergonha chamada X4 Pro, ele suporta somente 1080p 30. Então, um ponto muito positivo para o Bison 2 conseguir gravar em 4K, mesmo que seja a 30 fps. E mesmo se colocar na resolução Full HD, também fica a 30 fps, e a câmera frontal também grava em Full HD a 30 fps. Então, vamos colocar resultados na prática para vocês verem. Teste de gravação de vídeo diurna com Bison 2 da UMIDG. Aqui temos uma filmagem em Full HD 30 fps. Agora uma gravação de vídeo com o aplicativo Open Camera com a opção autoestabilização ativada. Vamos ver se dá uma melhorada na estabilização do aparelho, né? Aqui temos uma filmagem em 4K 30 fps. Então vamos conferir quesito estabilização, como o aparelho vai se comportar e a sua resolução também. Se o aparelho está entregando 4K, belíssimos e bem nítidos. Aqui temos filmagem com o aplicativo Open Camera, tentando simular os 60 fps. No resultado final a gente vai conferir se ele realmente entregou 60 fps na resolução Full HD. Vídeo na resolução 4K noturno com Bison 2. Então vamos conferir estabilização, como o aparelho se comporta nessa situação.
30 fps numa resolução bem alta. Aqui é uma filmagem com o aplicativo Open Camera para a gente ver como o aparelho se comporta usando um aplicativo que não é o aplicativo de câmera oficial, para ver como o aparelho se comporta em aplicativos terceiros. Em sequência, temos aqui gravação de vídeo em 4K para vermos a real diferença de uma resolução maior. Aqui uma gravação de vídeo noturna com o aplicativo Open Camera no Bison 2, para a gente conferir como o aparelho se comporta usando um aplicativo externo. Filmagem com a câmera frontal do aparelho numa situação noturna, somente com a iluminação do poste, né? Uma boa iluminação noturna, e que podemos conferir o seu resultado nesta situação. Aqui uma filmagem noturna com o aplicativo Open Camera. Aqui vamos poder conferir como que fica usando um aplicativo externo. Então chegamos à minha conclusão. Filmagem com a câmera frontal. O que eu tenho a dizer? A estabilização de vídeo ela é inexistente, o que é contornável usando o aplicativo Open Camera. No geral, equilíbrio de cores é agradável. À noite é simplesmente uma negação. Ao menos usando o aplicativo Open Camera temos um resultado bem aceitável. Em relação à filmagem com a câmera traseira, o resultado é medíocre na câmera nativa. Zero estabilização e os 30 fps pecam muito à noite. O ponto positivo é a definição na resolução 4K. Ao menos esses pontos negativos são contornáveis usando o aplicativo Open Camera. E assim temos resultados bem mais condizentes pela sua categoria. Então vamos falar do hardware do aparelho. Aqui temos um processador MediaTek Helio P90, temos 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno, UFS 2.1 com suporte a cartão de memória. Temos um Liquid Cooling 2.0 para seu sistema de resfriamento. Apesar dele não ser um aparelho gamer com alto poder de processamento, ele roda vários títulos, viu? Um desempenho bem legal, e temos que levar em conta que não é um aparelho feito para rodar jogos, mas ele consegue rodar. Por exemplo, aqui eu tenho o Call of Duty Mobile. O aparelho está rodando com desempenho muito bom, qualidade alta, por exemplo. Agora um Genshin Impact, que é um jogo mais pesado, ele roda no mínimo. Mas é um ponto bem legal que ele já consegue rodar alguns jogos. Vocês podem conferir melhor o vídeo de teste de jogos que eu fiz neste aparelho aqui do canal, onde ele mostrou todo o seu poder de processamento. Dá sim para rodar vários jogos neste aparelho, apesar de não ser o foco deste aparelho. Em relação à sua pontuação em AnTuTu Benchmark, para quem tem aquela curiosidade, é um aparelho que faz 230 mil pontos, ou seja, é um aparelho intermediário. Não chega a ser exatamente um aparelho de entrada. Em relação à sua performance no uso diário, acredito eu que vai atender a grande maioria dos usuários para navegação, WhatsApp, Facebook, Instagram. É um aparelho que dá conta do recado, afinal 6 GB de RAM não é pouca coisa, exatamente. Já aproveitando sobre o seu sistema, ele vem com Android 12. Ainda sobre as funções dos botões dedicados, o Smart Key, configuração chave inteligente. Aqui eu consigo definir um clique, 2 cliques, pressão longa, o que ele vai fazer ao acionar esses botões, como eu disse anteriormente. Realmente uma função bem legal. E quanto às conexões do aparelho, Dual Chip 4G, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 5 GHz, ele também tem rádio FM e saída para fones de ouvido. Infelizmente não acompanha fone de ouvido na sua caixa, normal de aparelhos chineses. Quanto à bateria do aparelho, aqui temos um ponto sensacional, afinal são 6.150 mAh. No uso contínuo,
dá para fazer acima das 12 horas de tela, WhatsApp, Facebook mexendo sem parar, ou 2 dias de uso moderado facilmente. Tempo de carregamento, carregador de 18 watts, ou seja, de 0 a 100% em 3 horas. Uma bateria realmente muito boa. Então vamos falar sobre o sistema de som do aparelho. Infelizmente, nada surpreendente, uma única caixa de som, ou seja, mono. Então vamos escutar o seu som na prática. Eu vou colocar o celular diretamente no meu microfone. Então, como vocês ouviram na prática, é um som normal, não é nada surpreendente, é somente ok. Então chegamos à minha conclusão. Qual a minha opinião sobre o Bison 2 da Umidigi? É um aparelho para um público bem específico. Ele não brilha quando falamos de hardware e câmera, mas ele compensa tudo isso principalmente pela sua resistência, certificação militar, a prova de água, poeira, quedas, a sua bateria enorme de 6.150 mAh e os vários sensores e botões personalizáveis. Então assim, se é um aparelho que atende à sua necessidade, é um aparelho que eu posso te indicar tranquilamente. Como eu disse, é um aparelho para um público bem específico. Então, se você curtiu minha análise, meu review, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Este aparelho você pode encontrar no AliExpress, por exemplo. O link vai estar na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas, no qual você pode encontrar este aparelho no seu menor preço. Então vou ficando por aqui. Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos e até o nosso próximo vídeo.